Olá, eu sou Luciana Moretti E eu sou o Rodrigo. e hoje nós vamos falar algo bem importante que vai fazer com que não falte mais ideias para a sua produção de conteúdo. Essa é uma queixa que a gente recebe bastante. Já surgiu também alguns comentários nos nossos vídeos anteriores para falarmos sobre o que você pode fazer para não deixar de ter ideias na hora de produzir conteúdo. Conteúdo é muito importante para a sua rede social, então fique com a gente até o final desse vídeo. Vamos começar do começo. Antes de mais nada, você precisa definir com quem você quer conversar por meio da produção do seu conteúdo. Ou seja, quem que é o seu público-alvo? Quem vão ser as pessoas que você pretende alcançar com os conteúdos que você vai produzir? E quais são as necessidades dessa pessoa? Se você dedicar um tempo para entender o seu público, você vai conhecer as necessidades dele e assim o seu conteúdo ele vai ser mais eficaz, porque ele vai de encontro à necessidade do público que você quer atingir. E essa necessidade pode ser tanto uma dor que ele precisa resolver, ou então um desejo, um sonho, algo que ele quer alcançar. Então, depois que você já entendeu o seu público, já sabe quais são as necessidades dele, você precisa ter em mente de que o seu conteúdo, ele cumpre alguns objetivos nas suas redes sociais. Quais são esses objetivos? O primeiro deles é atrair pessoas para a sua rede social. Você vai usar o seu conteúdo para fazer com que mais pessoas entrem em contato com você e saiba quem é você, quem é a sua empresa, o que você está fazendo, o que você oferece. Um outro objetivo que o seu conteúdo cumpre é engajar a audiência, ou seja, você atraiu pessoas para dentro da sua rede social, agora você precisa criar relacionamento com elas. E na hora de você produzir conteúdo, você deve pensar que tipo de conteúdo vai fazer ou vai favorecer que você engaje as pessoas que estão ali presentes na sua rede social, que façam com que as pessoas conversem com você, deixem um comentário, enviem dúvidas e se relacionem de fato com você. Um outro objetivo que o seu conteúdo deve cumprir é de informar o seu público. Ou seja, você tem que causar uma transformação naqueles que te seguem. Por exemplo, você pode fazer um conteúdo que ensine eles a resolver um problema que eles já estão tentando solucionar. E por que isso é importante? Porque dessa forma você vai conseguir gerar valor para a sua audiência. Você vai entregar, mesmo que sem pedir nada em troca, algo que vai ajudar aquela pessoa a realmente executar algo que ela está tentando executar e não consegue. Com isso você consegue gerar valor para a sua audiência. E o último objetivo seria, então, o objetivo de conversão, o objetivo de realmente realizar vendas. Então, perceba que o seu conteúdo, ele é o responsável por fazer com que as pessoas que chegam até você passe por todas essas etapas até chegar à parte da conversão. Exatamente, então você percebe, você começou lá atrás com a atração. Você atraiu uma quantidade de pessoas que vão começar a ver o seu conteúdo. Numa segunda fase, você criou conteúdos de engajamento, ou seja, você fez com que essas pessoas conversassem com você, tivessem relacionamento com você. Numa terceira etapa, você criou conteúdos de informação, que fez com que você gerasse muito valor para essa audiência. E a última fase, que é a conversão, onde você efetivamente fez uma venda. É importante você ter em mente que todas essas fases elas acontecem ao mesmo tempo. Então, você sempre tem que produzir conteúdos para todas as fases. Então, você tem um certo número de pessoas que te seguem que já estão na fase da conversão, ou seja, elas já estão prontas para comprar um produto seu. Mas, ao mesmo tempo, você está atraindo mais pessoas. E ao mesmo tempo você está engajando. Então, assim, não é um processo linear. É algo que ocorre ao mesmo tempo. Então, sempre você tem que estar produzindo conteúdos para cada etapa desse funil. Não sei se vocês perceberam, mas isso é um funil. Porque na fase da atração você consegue muita gente, mas na fase de conversão são menos pessoas. Então isso tem que ser um fluxo contínuo para que você sempre tenha pessoas que vão chegar na fase da conversão para que você efetue uma venda. Mas agora então vamos para a parte prática do nosso vídeo. O que realmente postar, como ter ideias ou o que fazer para não faltar ideias na sua produção
de conteúdo. Nós elencamos aqui algumas coisas sobre o que você pode postar. Por exemplo, você pode postar bastidores do seu negócio, como você faz o seu produto, como as pessoas podem utilizar o seu produto. Você pode também contar a sua história, a história da sua empresa, quais são os valores que a sua empresa prega. Tudo isso são coisas que vai conectar com o seu público, se eles tiverem os mesmos valores que você e a sua empresa têm. Você também pode criar uma série com diversas dicas, por exemplo, dicas de livros, dicas de filmes, dicas do universo onde está inserido o seu mercado, o seu segmento de atuação. Outra coisa bacana que você pode fazer também são tutoriais, ou seja, ensinar as pessoas a fazerem algo que elas não saibam. Você também pode criar checklists, se for o caso do seu nicho, são listas, né, que a pessoa vai seguindo os passos para poder completar um objetivo. E uma coisa muito bacana, por exemplo, a questão dos tutoriais. Os tutoriais não servem, por exemplo, só para quem vende produto. Eu vou ensinar você a fazer uma boneca de pano. Não, para quem vende serviços, você também pode utilizar a sua criatividade para fazer um tutorial. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente pode fazer um tutorial para ensinar a nossa audiência a fazer um stories animado, por exemplo. Então, mesmo se você vende serviços, use a sua criatividade para fazer tutoriais, porque tutoriais é algo que vai transmitir um valor para a sua audiência e vai fazer com que a pessoa consiga executar algo que talvez ela não saiba como fazer e faz parte das necessidades do dia a dia dela. Outro conteúdo que você também pode postar nas suas redes sociais são novidades sobre o seu nicho, né? Sobre aquilo que você trabalha. E uma fonte muito confiável e muito boa para que você tenha inspiração para esse conteúdo é o Google Alerts, que é um serviço do Google onde você entra lá e cadastra os temas de qual você deseja saber. E dessa forma ele vai te enviar um alerta para o seu e-mail ou para o seu celular toda vez que uma novidade surgir sobre aquele tema que você cadastrou. Dessa forma você vai estar sempre antenado sobre as novidades do seu nicho, né, do seu mercado, e vai poder compartilhar essas novidades com os seus seguidores. Outra fonte de ideias para os seus conteúdos são as dúvidas do seu público. Lembra que lá no início desse vídeo a gente falou que conhecer o seu público era a principal coisa que você precisava saber antes de começar a produzir conteúdo. Então, conhecendo o seu público, você vai saber as dúvidas dele. Mas tem muita gente que fica pensando, poxa, não tenho um seguidor ainda, eu estou começando agora, como que eu posso fazer para conhecer então melhor o meu público? Você vai fazer pesquisas para saber quais são as principais dúvidas do seu público. E existem algumas fontes que você pode buscar para fazer isso. Por exemplo, existem muitos fóruns temáticos na internet que você pode entrar e olhar quais são as perguntas que as pessoas deixam. Uma outra fonte que a gente usa bastante aqui é o Yahoo Respostas. Então você pode entrar lá no Yahoo Respostas, colocar o tema que você quer saber e ali vai aparecer um monte de dúvidas, um monte de perguntas que as pessoas fazem a respeito daquele tema específico. É uma outra forma de você conhecer as dúvidas do seu público. E também a própria rede social também pode ser uma fonte para você conhecer as dúvidas do seu público. Por exemplo, o Facebook tem inúmeros grupos temáticos que você pode fazer parte desses grupos e acompanhando ali as coisas que as pessoas escrevem ou deixam. Também você pode seguir outros perfis no Instagram que falam sobre o mesmo tema que você, para também olhar os comentários que essas pessoas deixam nas publicações relacionadas ao seu tema. Uma outra forma de você conhecer as dúvidas do seu público. Você também pode utilizar o Google, você pode ir lá e digitar como eu posso fazer tal coisa, o que eu devo fazer antes de fazer tal coisa. Então fazer perguntas para o Google e ver quais são as respostas, quais são os resultados que ele te traz, e partindo daí você pode se inspirar para fazer conteúdos. Uma outra fonte também que a gente utiliza também aqui é o Pinterest. O Pinterest é uma rede social só de imagens.
E lá tem muita coisa, muito material, e também é separado por temas. Então você pode ir lá e pesquisar sobre o seu nicho de mercado e vão aparecer centenas de resultados, e esses resultados podem te inspirar a produzir os seus conteúdos, para produzir os seus conteúdos. Outra fonte de conteúdo também infinita seria o YouTube. Você pode ir lá na caixa de busca do YouTube e pesquisar sobre o seu nicho, sobre aquilo que você deseja falar e filtrar os vídeos mais populares, ou seja, aqueles que tiveram mais acessos, aqueles que tiveram mais comentários. E a partir daí você pegar esses temas e criar os seus conteúdos. Porque se você tem um vídeo no YouTube sobre aquilo que você fala, que teve milhões de visualizações, uma dúvida que o expert do vídeo responde, aquilo é um conteúdo quente. Então assim, só fique atento também para a data do vídeo. Então assim, tente pegar vídeos mais recentes, né? Porque se você pegar também às vezes uma resposta, uma dor, né, uma dúvida muito grande, por exemplo, de 2010, talvez hoje em dia essa questão já seja muito batida. Então, assim, não vai ter muito alcance se você fizer algo sobre aquilo. Então, tente também dar preferência para os vídeos que são mais recentes. E a partir daí você cria os seus conteúdos também. Tudo isso que nós pontuamos aqui, então, são fontes para você ter ideias, para não te faltar ideias para você produzir o conteúdo. Mas lembre-se que tudo isso vai te inspirar você a criar temas que você domina mais, ou que você se sente mais à vontade para falar, ou para você abordar aquele tema da forma como você enxerga, da forma como você estudou aquilo, porque você vai se inspirar nessas fontes. Não é copiar, ok? Não é ficar lá vendo o vídeo da pessoa que está falando e escrever palavra por palavra que a pessoa está falando, senão você vai estar copiando, você não vai estar sendo autêntico. E aí, como que você pode fazer isso? Você pode pegar uma planilha e ir colocando todas essas ideias de temas que você teve a partir dessas fontes de inspiração e vai anotando tudo isso. Vai ser a sua fonte de pesquisa, né? Vai anotando todas as ideias que você teve. Depois você separa um tempo e veja qual tema você pode fazer um vídeo, ou qual tema você pode escrever um texto, qual tema pode ser um meme, qual tema pode ser um conteúdo de humor, e assim você vai mesclando os seus conteúdos. Agora, se você é uma pessoa que já está há algum tempo na rede social, já produz, mesmo que não com muita frequência, alguns conteúdos, já tem alguns seguidores, uma fonte muito bacana é você utilizar a caixinha de perguntas que você pode deixar no Stories do Instagram. Você pode convidar a sua audiência a te fazer perguntas, seja ela qual for, relacionada ao seu nicho. E aí com isso você tem duas oportunidades. Uma, você pode responder a sua audiência ali mesmo pelos stories, por vídeo ou por texto. Você pode escrever nos stories respondendo a sua audiência. E você também pode utilizar esta pergunta para criar um conteúdo, que nem a Luciana falou, seja em vídeo ou seja em texto. Então, assim, é uma fonte muito rica. Tudo bem que para você poder fazer isso, você já tem que ter alguma audiência, você já tem que ter algumas pessoas que te seguem. Mas se esse é o seu caso, não deixe de explorar essa oportunidade. E também se você não fizer, você nunca vai educar a sua audiência. Então, mesmo que você tenha poucos seguidores, a princípio, você faz as perguntas, mesmo que você não tenha ainda nenhuma resposta, mas essa também é uma forma de você estimular as pessoas a conversarem com você. Ainda no Instagram, você também pode seguir as hashtags, as principais hashtags do seu nicho. Então assim, você vai lá, coloca quais são as hashtags que você acredita que são mais utilizadas no seu nicho e começa a segui-las. Desta forma, sempre vai aparecer no seu feed as postagens com aquelas hashtags. Além de você estar antenado, você também vai ter muita inspiração de conteúdo para produzir. E vai poder acompanhar também qual que é o tipo de conteúdo que gera mais engajamento, porque você vai conseguir acompanhar as publicações naquela hashtag e vai conseguir visualizar o que teve muito comentário, o que não teve, vai poder entrar nos comentários, dar uma olhada no que as pessoas falam ou perguntam sobre aquele tema. Um insight que me surgiu agora, que também pode te ajudar, seria você fazer perguntas para você mesmo. Então, quando você começou a estudar, quando você começou a trabalhar nesse nicho, você também tinha algumas questões, você também tinha dúvidas, e você foi tentar solucionar para aprender aquilo que você faz hoje. Então, assim, se pergunte e anote essas perguntas. Tente lembrar das dúvidas que você tinha, das questões, daquilo que você foi buscar quando você começou a trabalhar
nisso que você faz agora. Então isso também é uma fonte, ou seja, você vai lembrar das suas dores e dessa forma você vai ser empático com a sua audiência. Porque as suas dores lá no começo, com certeza, são as dores de muitas pessoas que te seguem atualmente. E também não se preocupe de produzir muito conteúdo, não se preocupe, não fique encanado, não fique preocupado com essa questão do tipo, vou estar ensinando tudo e depois eu vou vender o quê? Como diz o Pedro Sobral, ele fala mais ou menos assim que tem uma relação com o paradoxo do conteúdo. Ou seja, quanto mais as pessoas aprendem com o seu conteúdo que você entrega de graça, mais você vende. Isso é algo que ele comprova, né, que os grandes players comprovam, porque a cada dia os grandes players produzem mais conteúdos e eles vendem mais por conta dessa produção de conteúdo. Ou seja, quanto mais eles entregam, mais eles vendem. Então, se você chegou até aqui, tenho certeza que não vai mais te faltar ideia para produzir conteúdo. Conforme você viu, tem muita fonte de inspiração. A gente falou, né, demais nesse vídeo, porque realmente tem muita coisa que você pode utilizar, muita fonte de inspiração para você produzir o seu conteúdo. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, marque alguém, compartilhe, curta, porque você vai ajudar esse vídeo chegar para mais pessoas. Deixe também o seu comentário ou a sua dúvida aqui embaixo. A sua dúvida ou seu comentário pode ser também o nosso próximo conteúdo. Exatamente. Então ficamos por aqui com esse vídeo. Até breve. Até o próximo vídeo.